Oi, oi. Esperar o pessoal entrar. A gente vai fazer uma live hoje com a Jéssica. É legal que a gente vai falar sobre coisas de quem já está fazendo projetos, dúvidas, nossas lives. Essa semana eu estou fazendo as lives, a Rô tá viajando, ela volta amanhã. Foi para o Rio de Janeiro, essas mini férias mais do que merecidas. Enquanto a Jéssica entra aqui, eu quero falar um pouquinho. Vocês viram os vídeos que a Bia fez? Essa ontem nos stories, ela estava falando muito de planejamento, organização, como que a gente faz lá no escritório. E assim, para a gente é algo tão natural, mas o que eu vejo é que os escritórios que os meus estagiários passaram não tem essa organização. Eu não sei como as pessoas conseguem trabalhar sem essa organização de quem são os clientes, qual a etapa do projeto, quando a gente vai ter que entregar tal etapa. Não sei como fazem. E a pergunta era: como é que eu não consigo criar metas para o meu escritório? O que que eu tenho que fazer? A gente fala muito do método SMART. Eu não sei se vocês já ouviram falar do método SMART. É um método para você ter, deixa eu chamar a Jéssica aqui, para você ter metas mesmo, porque muitas vezes a gente coloca uma meta que ela é tão inatingível que fica muito difícil, você perde um pouco aquela vontade de ir atrás, porque você já sabe que é muito difícil. Então, a gente vai falar mais sobre isso essa semana. Quero postar aí para vocês. A Jéssica entrou aqui. Oi, Jéssica, tudo Olá, bom? tudo jóia? Me conta um pouco de onde você é, o que que você faz. Bom, eu sou de Belo Horizonte, eu sou arquiteta, né, urbanista, formada desde 2013. Olha, E eu fiquei um tempo, né, dentro de um estágio, né, que foi o único que eu fiz, na verdade, aonde o escritório que eu ficava até então só tinha experiência com design de interiores. E a arquiteta dona estava cursando, começando a fazer arquitetura, e eu já estava um pouco mais à frente, e aí ela confiava a mim muitas questões dentro da área da arquitetura, que era o que eu tinha maior conhecimento. E dentro da área dela, a gente conseguia compartilhar pouco no início. E aí, com isso, eu fiquei sempre muito dentro da arquitetura. que E não ia legal. tanto para a parte de interiores, a gente meio que se complementava. E aí, depois de formada, né, eu fiquei lá até me formar. Depois de formada, eu ainda fiquei lá mais um ano, quase dois. E aí, sim, nesse período que eu estava formada, que ela começou a compartilhar mais comigo algumas questões dentro do design de interiores. Mas, ainda assim, as experiências que eu tive nesse sentido, depois que eu comecei a trabalhar por conta própria, para mim faltava informação, faltava base, faltava um pouco mais de direcionamento. Dentro da área da arquitetura, eu nunca tive, né, dúvida ou, digamos, problemas, né, assim, para realmente passar o que eu queria passar com o meu trabalho. Mas dentro do design de interiores foi bem custoso no início. E aí, quando eu realmente fui me aventurar e trabalhar por conta própria, com a cara e com a coragem, sem ter experiência nenhuma, eu, né, tive alguns erros e desacertos aí nesse início, mas eu nunca tive muito medo, assim, tipo, eu sempre fui muito... Segura. eu sempre metia a cara, o que eu não sabia, eu perguntava, eu não tinha vergonha nenhuma de estar na obra e às vezes chamar o empreiteiro, e eu gosto muito de entender não só como se faz, mas como se executa, porque eu acho que facilita na hora da gente projetar, é saber como Sim. realmente é executado. E aí, e muitos profissionais até ficam espantados, falam, não, mas eu não vejo, às vezes, profissional da sua área querer saber esse tipo de coisa. Eu falei, mas para mim é estranho, porque se eu não sei como faz, como eu vou projetar? Né? E isso era uma coisa que a gente tinha na faculdade, de um professor muito específico de projeto, e que ele marcava muito a vida das alunas nesse sentido, porque muita gente tinha medo, assim, às vezes, mas ele falava assim, mas vai atrás, pergunta, você não quer, como que você vai falar para o serralheiro que você quer fazer uma maquete de uma estrutura, se você não sabe como funciona uma solda, uma serra, como que ele molda ali o material dele, vai lá e senta do lado dele e pergunta.
Então, acho que foi dali que se criou essa raiz em mim, de querer saber como funciona. E aí, com isso, muita coisa foi se desenrolando, né, nesse período aí. Mas eu tive, sim, as minhas dificuldades, como todo mundo. É muito bacana ver isso, assim, de ir atrás, perguntar. A gente fala tanto, não é nem cara de pau, mas assim, é muito legal quando você não tem isso que te limita, né? Tem pessoas que ficam com vergonha de ligar, a pessoa não tá nem te vendo, você vai ligar na loja, você tem vergonha de quê? Eu ligava mesmo também. Acho muito legal isso, Jéssica. E você saber das coisas passa segurança para o seu cliente quando você fala. Não só para o cliente, como para a Exatamente. pessoa que executa, do tipo, ah, ela é entendida. O que eu Exatamente. percebia na época que eu comecei é que quando você demonstra que você não sabe muito para uma pessoa que não está muito disposta a te ajudar na obra ou o que for, para ela é tudo difícil, né? Ela põe dificuldade em tudo. Daria para fazer assim? Não, não dá. Dá para fazer assim? Ah, não, tá inventando moda. Mas quando você entende das coisas, a pessoa já, opa, não dá para eu falar que não dá só pela má vontade, né? Eu acho que isso diferencia demais. E eu tenho realmente esse retorno dos meus clientes. Hoje, né, eu tenho um escritório já próprio, inclusive estamos passando aí por um processo já de expansão, que aconteceu Legal. nesse um ano, nesses últimos, né, esse tempo de pandemia. Enquanto Sim. muitos estavam fechando, eu estava crescendo. E eu passei por uma fase na profissão em que eu queria abandonar tudo, há exatamente quase 2 anos atrás. Olha. E eu estava desgostosa da profissão, descrente realmente de que existia possibilidade para todo mundo, porque eu via a arquitetura ou design de interiores, né, o que fosse, muito nichado, principalmente desde Belo Horizonte, para alguns profissionais. Eu achava que não tinha mercado para as pessoas, porque eu estava me vendo de uma maneira limitada, realmente. Não que eu não acreditasse no meu potencial, isso nunca passou pela minha cabeça, mas era como se eu estivesse disputando com um gigante e eu fosse uma formiguinha. Eu me via dessa maneira. E falava assim, cara, eu não tenho mais força, não vou brigar mais, vou procurar fazer outra coisa. Saí da profissão, fui fazer outras coisas. E Olha. aí, um belo dia, eu tive uma oportunidade com um casal de digital influencer daqui de Belo Horizonte, que me procuraram para fazer uma parceria para construir a casa deles. E aí eu falo que é uma coisa que é inexplicável. Eles me procuraram, a gente já tinha uma outra relação, não tinha nada a ver com o trabalho, e eles me procuraram e falaram, e aí, você topa? Eu falei assim, topo. Aí no outro dia ele me ligou e falou assim, me manda seu portfólio. Que portfólio? Cri, 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 fiquei, nossa, e agora? Mas como eu também sempre fui para frente de perguntar, eu não tenho vergonha de falar. Falei, olha, eu ia desistir, estava assim assado, eu não tenho nada para te apresentar. E aí ele, de uma forma mágica, realmente inexplicável, ele virou para mim e falou assim, não tem problema, eu acredito que você é a profissional que eu preciso. E me Olha deram uma só. oportunidade. E aí, nessa oportunidade, foi que a minha vida mudou completamente. Em 2 anos. Completamente. Eu saí de dentro do meu quarto, hoje eu estou num ambiente separado, na casa dos meus pais, mas é separado do lado da minha casa. E daqui eu já estou indo para uma sala com uma sócia, com uma outra visão, uma outra perspectiva profissional realmente de desistir para querer tudo agora. Que bacana, que bacana. Quando é que virou a chave assim para você? Vou fazer o curso das etapas de projeto. Quando eu ainda sinto essa defasagem do interiores que eu não tive. E como vocês, né, esse É curso é focada bem nisso. voltado, eu falei, cara, é o que eu preciso para complementar o que eu já tenho de conhecimento, de dia a dia em obra, de ficar às vezes o dia inteiro cercando profissional para entender como funciona, de ligar, só que infelizmente a gente ainda tem muita má vontade de vários profissionais, inclusive parceiros e colegas de profissão, de passar informação, de dividir conhecimento, com medo de perder campo, não sei o que passa pela Gente, cabeça da não tem pessoa. disso, não tem disso. Tem espaço para todo mundo, né, Jéssica? Exatamente, eu comecei a enxergar dessa forma. E, E inclusive, falta arquiteto para o tanto de gente falta. que quer. Falta porque hoje eu estou vivendo uma situação dentro do escritório que eu nunca imaginei que eu tivesse que fechar a minha agenda para não pegar projeto. Que Eu tivesse que bacana. esperar finalizar para começar outros, porque realmente a gente não tem estrutura ainda
para aguentar pegar um volume muito grande. E aí, quando eu paro e penso nos profissionais colegas, às vezes, de faculdade, que eu mantive contato, né, no pós aí, formada, uma época, e que eu, às vezes, com a cara calçada, ia atrás da pessoa e falava, fulano, me ajuda, me ensina, me dá um exemplo, me mostra, né, não vou copiar, não é nada, mas eu preciso entender o que eu não consigo. E a pessoa falar assim, depois, não sei o quê, e também não ter coragem de virar para você e falar assim, não vou te passar. Porque eu sou o tipo da pessoa que, do mesmo jeito que eu pergunto e peço, eu também falo não. Então, assim, mas conhecimento é uma coisa que eu nunca retive para mim, em momento nenhum, nem na época da faculdade. Não tinha problema nenhum em sentar com os colegas, dividir dúvida, ajudar a solucionar projeto, etc. É uma coisa que é minha, né? É personalidade. Eu me dou muito. E eu sinto, às vezes, nas pessoas, eu fico horrorizado. Falo, cara, qual o problema? Né, de alguém dividir um conhecimento. Também Eu não não consigo, vejo. não entra na minha cabeça. Também, porque olha, uma coisa, o empreender, a gente começou a empreender porque a gente também achava assim, faltava informação, caramba, se tivesse alguém para me ensinar isso e não tinha, não encontrava, era difícil, uma pessoa dividia, a outra não dividia, e muitas vezes dividia até coisa errada, né? Coisas que você não deve continuar e perpetuar aquilo. Então era muito difícil. E o que eu vejo é que quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo mais. Cada pergunta que vem, eu faço live com as alunas, com os alunos, vem umas perguntas, eu tenho que ir atrás, às vezes até para melhorar aquilo que não, às vezes eu não sei tão a fundo, é algo que eu quase não uso. Eu adoro isso, porque a gente compartilha e a gente também aprende. E é isso, quem tem medo de perder o negócio é porque não se garante, eu acho, né? O que eu gosto muito de falar, e que foi uma coisa que também virou uma chave para o crescimento, e que eu tenho hoje, é lema de vida. Eu divido para multiplicar. É isso. Então, e isso eu acho que eu já tinha dentro de mim, mas eu não conseguia expressar em poucas palavras de uma maneira tão incisiva, né? E aí, quando isso veio à minha mente, e realmente eu falei, cara, é isso, sabe? A gente tem que dividir para multiplicar. A gente sozinho, a gente vai, mas junto a gente vai muito mais longe. Então, eu não tenho esse problema. E as pessoas falam, nossa, você é doido, você vai fazer uma sociedade. Cara, qual é o problema? Eu acho que o não a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim, de dar certo. Então, a gente vai tentar fazer acontecer. Não deu certo, termina e tenta de novo, sabe? Eu acho que o recomeço, para mim, nunca foi um problema. O desistir passou pela minha vida somente nessa situação que eu realmente estava prestes a desistir, mas em outras da minha vida pessoal e etc., eu nunca tive isso de falar assim, vou desistir. Eu sempre tentava de novo, começava do zero e etc. Então, quando isso tudo mudou, e aí eu cheguei até vocês, eu acho que foi um patrocinado do Instagram que apareceu para mim. Eu já vinha buscando alguns cursos, já acompanhava alguns profissionais, páginas que dividem conteúdo técnico e etc. Eu já seguia, e através disso chegou o patrocinado, que foi aí aonde eu falei, cara, não quero saber, eu vou dar um jeito. Não podia, na época que eu comprei. Hoje, né, eu poderia financeiramente comprar à vista o curso, mas eu falei, cara, não vou, se eu não priorizar, nunca vai acontecer. Então, eu tenho que pagar um preço hoje para amanhã ser diferente. E você foi vê assim a que eu diferença. comecei. Você usa as etapas nos seus projetos? Uso. Mudei apresentação, mudei forma de apresentar orçamento, reunião. Hoje eu não envio mais nada por e-mail, porque eu gosto de ter esse contato com o cliente, eu gosto de entender o lado humano disso tudo, o valor que o projeto vai ter na vida daquela pessoa, o poder dele transformar realmente muitas coisas no dia a dia. Então eu gosto de sentir, e em cima disso, lógico que eu tinha muita dúvida com relação à precificação. E aí, com a aula de vocês, foi assim, clareza total. Eu falei, cara, é mais simples do que eu imaginava, porque eu ficava inventando minhoca e não tinha nada disso. Era muito mais fácil. Então, quando eu assisti a aula, e depois tinha muita dúvida com relação ao contrato. Meu pai é advogado. E aí eu ficava, meu Deus, meu pai, mas ele nunca atuou na área, né? Sim. Ele sempre fez civil e trabalhista. Aí eu falei assim, é muito
diferente. Eu tentava, às vezes, conversar as coisas com ele. Ele falava assim, não, mas não estou entendendo onde você quer chegar. E eu falava assim, pai, mas eu preciso explicar isso, eu preciso pôr no contrato, eu não estou conseguindo saber como. Né? E aí, às vezes, ele vinha com umas questões mais, mas o negócio não encaixava, né? Entendi. E quando eu assisti a aula de sábado, eu falei, cara, é isso, sabe? E aí, qual o problema de quem já tem isso tudo em mãos, de compartilhar Ajudar. com alguém? Sabe? Não vejo por que você está fazendo uma outra pessoa crescer. E eu acho que é isso que me impulsiona sempre em dividir. Eu tô contribuindo para alguém melhorar. E é isso que eu acho que é a minha essência, realmente. Então, por isso que eu nunca tive problema, né, de dividir nada. E Jéssica, para mim é uma realização, você não tem ideia. Eu ouvi isso de você. Fica assim, ó, um afago, sabe? Um negócio assim, gente, ela tá indo no caminho certo, que maravilha. Eu fico emocionada, eu fico com vontade de chorar de verdade. Eu só vejo, sabe, aonde você quer chegar, você que vai botar. Quero chegar em tal lugar, é Esse é o você meu que põe limite, o né? seu limite, exato, porque você já tá com a mentalidade boa, isso de a gente começa, né? Voltando lá no curso. Primeiro módulo do curso é mentalidade, porque as pessoas chegam descrentes, desacreditadas das coisas, não vai dar certo, é só para quem tem indicação, é só para quem é da alta sociedade. E aí isso vai te colocando para baixo, é muita gente, como é que eu vou competir? Ah, eu tenho que fazer uma coisa que vai ter que ser melhor do que o do outro. Fica se comparando Sim. e não é sobre a gente, é sobre o outro, né? É sobre o Exatamente. cliente. E Exatamente. se você descobriu como essa fórmula, não é nenhuma fórmula, realmente é você colocar o cliente dentro e você fazer o projeto para ele, você ter toda essa atenção e cuidado que você está tendo de apresentar, de compreender, empatia, não tem como dar errado, não. Entregar as coisas, você, na hora que falou de fechar a agenda, é muito difícil a gente pensar, meu Deus, eu quero abraçar o mundo, eu vou fechar a agenda. Exatamente. Mas às vezes a gente tem que fazer isso para não se atropelar, né? Para a Exatamente. gente conseguir entregar as coisas boas e os clientes continuarem te indicando. E muito bacana que eu estava vendo um formulário que a gente passou para você, que você já está em outro patamar realmente. Você está querendo saber sobre como crescer, como desapegar. Para mim, a minha maior dificuldade era ter desapego, porque eu queria fazer tudo do projeto, tudo. E hoje eu vejo que eu não preciso fazer tudo, eu preciso fazer 30%, digamos. Eu tenho que fazer. Isso é porque eu ainda sou apegada, porque eu converso muito com as pessoas, elas falam, Paloma, daqui a pouco você vai ter que desapegar dessa parte, que a gente vai conversar. Então, hoje eu fico com a parte criativa. Eu faço briefing com o cliente, eu faço o layout e eu faço uma reunião de brainstorming para fazer o 3D. Do tipo, essa parede vai ser isso, vamos montar esse mobiliário, colocar esse sofá. Eu dou o caminho das pedras e os meninos fazem um 3D. Depois disso, executivo já está de acordo com 3D, detalhamento está de acordo com 3D, eu não preciso fazer mais nada disso. Então, a gente consegue pegar muitos projetos por conta disso. Mas é difícil arranjar pessoas para te ajudarem. Poxa, a gente tem tido, eu não sei nem se é sorte, mas as pessoas que têm entrado para ajudar a gente, eu vejo que saber é o de menos. Eu não estou procurando uma pessoa que saiba. Eu não quero uma pessoa que chegue lá no escritório e que saiba tudo. Eu quero uma pessoa que tenha responsabilidade, Jéssica. Sabe uma pessoa que tem essa sua mentalidade? Sim. Vou dar conta, eu vou perguntar, eu não sei, eu quero estar lá dentro, eu quero pensar. Para mim, isso é mais importante. Tanto que eu nem peço currículo, do tipo, o que você já fez? Me dá seu portfólio. Experiência, Não, etc. eu converso com a pessoa, a gente conversa e faz, claro, um período de teste, mas a pessoa que quer aprender, a pessoa que quer pensar e não simplesmente copiar uma coisa sem ficar pensando, essa pessoa é a que a gente contrata. E aí a gente passa o curso para ela, conversa, a gente faz vídeo de reunião e depois passa para poder assistir. Hoje mesmo eu tive uma reunião com a equipe toda. Eu nunca vi tanta gente entrando e tem duas pessoas que eu nunca vi na vida, que a gente contratou online. E a Eu gente. vou aproveitar o gatilho e vou te contar um pouquinho desse processo aí, desse um ano para trás. Eu me vi num período em que eu precisava aperfeiçoar o meu 3D e eu não tinha tempo para isso, porque o meu volume de solicitação, de projeto, de acompanhamento, disso aqui estava muito grande.
Falei, cara, ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Então, eu vou ter que ir atrás de alguém para me ajudar. Fui atrás de um freelancer que, por incrível que pareça, tem 2 anos isso, né? 1 ano atrás, ela me mandou um portfólio dela e falou comigo assim, eu trabalho, né, para arquitetos e tal, não sei o quê. E aí eu vi o portfólio, mas nada aconteceu no meu coração naquele momento. Acho que realmente não era a hora. E aí, quando a situação mudou e ela me procurou novamente, insistiu em me procurar, e hoje agradeço ela isso, ela já me mandou um outro portfólio, porque ela também tinha aproveitado o período e se atualizado. E aí, quando ela já veio com um negócio que me encheu os olhos. Eu falei, cara, não quero nem saber quanto custa. É ela que eu quero para fazer. Porque ela sim vai conseguir expressar tudo que eu luto para mostrar nos meus projetos. E aí fizemos uma primeira tentativa, deu mais do que certo. E aí tudo, o contato nosso, ela é de BH também, mas o contato nosso era só online. Só pelo WhatsApp, nos vimos por vídeo um dia só, na primeira reunião, a gente fazer o primeiro projeto juntas. E aí fiz tudo, tivemos um pouquinho de dúvida, assim, tipo, o que eu tenho que mandar para ela, até que ponto, né, eu programo ali a produção do 3D, etc., para ela só renderizar e tal. E aí deu muito certo o negócio, falei, cara, eu não te abandono nunca mais, assim, você vai ficar comigo. Ela, não, que legal, fico feliz em saber disso e tal. Aí montamos uma proposta, assim, agora você vai trabalhar realmente para mim, assim, se te atender, aí ela trabalha durante o dia em outro lugar e ela faz o meu depois no horário dela. E aí o negócio começou a fluir de tal forma que eu ficava com medo assim, nossa, eu vou ter que fazer o 3D todo, produzir ele para mandar só para ela renderizar, e ainda assim toma muito meu tempo. E aí chegou num ponto que eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu preciso que você me ajude. Está disposta? Claro, eu tenho medo de tudo, menos de trabalhar. Eu falei, então pronto. Eu falei, olha, eu vou fazer o grosso, vou produzir material, textura, o que eu quero, mas, né, que nem diz outro, emperequetar o 3D vai ficar por sua conta. Você já sabe o que eu gosto, já sabe o meu estilo, eu sempre passo uma visão do projeto em si. E aí ela virou e falou assim, então ótimo. Então hoje eu modelo o grosso, ela refina, prepara, produz e faz a pós-produção e manda só as cenas. Tem quase 2 anos. A gente nunca se viu. Eu moro a menos do que de 10 quilômetros da casa dela. A gente nunca se viu, só por Olha telefone. só. E o negócio super flui. Eu tive muito retorno, porque realmente o 3D é impactante, principalmente para Instagram. Eu tenho gente que chega através de mim, depois comecei a fazer patrocinado e tal, chega através de mim, a mim, através das imagens e fala, cara, parece foto, é muito realista. E é isso que é o seu projeto? Eu falei assim, é isso. Ela falou assim, aí tem gente que fala assim, eu quero só pelo que eu vi ali, sabe? Eu acho que você coloca, eu acho que é realmente o coração que a gente põe no que a gente faz e o resultado, ele transparece só a tela do celular. Né? A gente consegue alcançar realmente o coração do outro que está ali buscando alguém que represente um sonho, represente uma vontade. Eu acho que é muito além de um só projeto, né? De um mero projeto. Eu sempre vi dessa forma e eu hoje consigo entender que a minha missão pessoal e profissional, ela está toda dentro da profissão que eu ia abandonar, que eu ia desistir, que eu ia deixar de realmente me realizar como ser humano e como profissional. Que bacana. Até falei assim, Jéssica, vamos entrar na live. Ela, tô aqui fazendo umas coisas, tá trabalhando. 7 da noite estava trabalhando, eu achando que estava cuidando do filho. E é isso mesmo. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nem vê passar, né? E eu, Domingo eu inclusive, estava projetando. tenho que me controlar, porque eu tenho uma tendência séria a virar uma workaholic, assim, ficar uma viciada em trabalho, então eu tenho que realmente me dosar. Mas hoje, já com a minha sócia, essa freelancer que atende a gente, eu já consigo delegar um pouco mais. E voltando no dificuldade em delegar, eu acho que o meu maior desafio para desapegar vai ser o contato com o cliente. Ah, mas isso eu quase não faço, sabia? Tipo assim, vamos lá. Vou explicar como é que eu faço, tá? E aí você vê, às vezes, se você quiser mudar ou não, vamos lá. Eu tenho primeiro, o cliente entrava em contato comigo para fazer orçamento. Aí eu ficava lotada de mensagem no WhatsApp. Eu falei, isso não tá dando certo. Ficava a gente sem resposta. Como é que a gente vai fazer? Beleza, fazia os stories explicando para a pessoa mandar um e-mail. E no meu Instagram tinha, para orçamento, mande um e-mail. Melhorou? Melhorou.
Mas mesmo assim, tinha um monte de gente que me mandava mensagem no meu, eu não conseguia responder. Aí a gente fez um formulário. Qualquer pessoa que entre em contato comigo ou me ligue, eu peço para responder esse formulário. E nesse formulário a gente já consegue peneirar. Então, se o cliente quer só um ambiente, se o cliente quer fazer, sei lá, um hospital, se ele quer fazer coisas que eu não faço, eu já elimino, a gente já não perde esse tempo conversando com a pessoa até chegar nesse nível. Então, a gente manda uma mensagem falando que no momento a gente não está fazendo esse tipo de projeto, isso já ajuda bastante para sobrar tempo para fazer outras coisas. Tá. Olhou lá no formulário, nem sou eu que olho, são os que me ajudam, né? Roberta, Thiago e Bárbara. Aí eles entram em contato, tal, fechando o orçamento, porque eles já sabem fazer o orçamento, e isso você ensinando, qualquer pessoa vai conseguir fazer, e depois que você tiver muitos projetos, a pessoa vai meio que espelhar. Olha, essa pessoa pediu muito parecido com o cliente tal, vou pegar aquele orçamento para me basear para fazer o desse. Então, começa a ficar mais rápido, você não precisa ficar fazendo muito cálculo. Aí eles fechando o orçamento, a Roberta manda um podcast para o cliente, explicando o que é o projeto. Ela fala, isso é um podcast. E é engraçado que ela manda um negócio áudio de 6 minutos. No final, ela fala assim: após você me dar um ok, eu te mando o orçamento. Então, ela só manda se a pessoa falar ok, porque significa que escutou até o final. Escutou tudo. Aí ela manda explicando tudo, porque hoje a gente não está mais fazendo essas reuniões, né? A gente nem está indo para o escritório. Aí tá, fechou isso, a gente faz o contrato. Aí eu faço a reunião de contrato com o cliente e eles vão fazer o levantamento. Eu não vou fazer levantamento mais. Faz vídeo, foto, tal. E aí eu fico com o briefing. Eu acho muito importante eu fazer o briefing, porque na hora que você faz o briefing, você capta muita coisa. E isso eu acho que eu não conseguiria passar para outra pessoa mesmo. Entendo. Então, o briefing é a hora que eu conheço o cliente, que eu escuto todas as demandas, todos os sonhos. E com o briefing eu faço o layout. Gosto de fazer mais de uma opção, né? Como a gente fala lá no nosso curso. Aí, depois disso, já tem aquele grupo de WhatsApp, o cliente fechou o contrato, eu já faço o grupo. Eu, a arquiteta que me ajuda, os estagiários. Pronto, tudo que for relacionado ao projeto a gente está falando ali. Na hora que chegou para fazer o 3D, o cliente já deu ok no layout que eu fiz, e aí a gente pede as imagens de referência. Sim. Manda, aí a gente faz uma reunião para a gente definir os ambientes em cima do layout, o que a gente vai fazer. E com as imagens de referência, eu não sei se você faz assim, Jéssica, é tão mais fácil, não é? Você sabe que a madeira que ele gosta, né? É claro, ser escura. Evita o retrabalho. Né? Evita. Se ele vai fazer, se ele gosta de ripado ou se não gosta, se na cozinha ele gosta do negócio almofadado, é tão mais assertivo. Paloma, eu gosto dessa bancada branca marmorizada com o MDF cinza. É muito mais rápido da gente. Não precisa ficar pensando, inventando a roda, e às vezes o cliente já estava esperando uma outra coisa. Tá, até aí é o meu trabalho. Entendi. Aí eu gosto de apresentar o 3D, porque como eu participei do briefing, a forma como você defende as suas ideias faz toda a diferença. Toda a diferença. Pensei nisso por causa disso, você falou que gosta disso, isso aqui é para o seu animalzinho de estimação. Pensei no espaço para o seu filho que gosta de escalar, de ler, a iluminação, tal. Aí eu apresentei isso, ele deu ok, acabou. O que acontece? Eu já fazia algumas coisas que quando eu comecei, né, a ver o curso, ver as aulas, etc., eu falei, cara, mas eu já faço isso, mas por que então o outro passo não dá certo, né? Tipo assim, algumas situações eu tinha que refazer alguma coisa, ou dava algum outro trabalhinho a mais. E aí realmente eram os detalhes que faziam diferença. Mas eu sempre pedi imagem de referência, sempre fiz isso. O grupo do WhatsApp, para mim, foi uma, assim, tipo, cara, nunca pensei nisso. E é a solução dos problemas, porque quando é casal, quando é família que tem uma adolescente, que ela quer falar do quarto dela, cara, eu ficava com 50 pessoas falando a mesma coisa, às vezes repetindo em conversas individuais, e que eu podia estar ali concentrado no grupo, mas nunca passou pela minha cabeça que o cliente veria isso de uma forma profissional e organizada. Sim. Eu acho que a minha visão era essa. Porque às vezes as pessoas banalizavam antigamente o WhatsApp. Hoje já se vê como uma forma de ferramenta de trabalho mesmo. Foi mudando, né?
Mas no início o povo achava que era só oba-oba, né? Para bater papo, para mandar vídeo engraçado, não sei o que, aquelas coisas. E aí acho que nunca passou pela minha cabeça por conta disso. É o preconceito, né? Que a gente tem das coisas. E aí, então o WhatsApp, o grupo veio realmente e facilitou muita coisa. A questão de fazer mais de uma opção, eu sempre fiz, porque o que eu sempre imaginei? Bom, o cliente tem uma limitação em pensar o que ele quer, e ele sempre expressa, né? Tem lá o quarto, não, eu queria minha cama aqui, travou? Não, Aí estou voltou. escutando. Eu queria minha cama aqui, eu queria o guarda-roupa ali, não sei o que aqui, e ele já vinha com muitas ideias prontas. Então, eu pegava o que ele falava e fazia exatamente o que ele queria. Só que aí, no eu estar fazendo o que ele queria, eu via que a solução era assim, cara, ele está perdendo muito espaço, a circulação não está boa, a ventilação do quarto não vai ficar legal, a iluminação vai ficar limitada. E aí eu começava a ver o que diz respeito a nós profissionais com outra visão. E aí eu sempre fazia outra. E eu vou te falar que 98% das vezes defini o layout que eu chegava com o resultado. E aí eu peguei e falei, cara, então realmente é isso, porque a gente tem o papel de levar para o cliente a melhor solução dentro do que ele quer, mas ele não consegue enxergar, né? Então, assim, e a questão de fazer a planta de layout antes de passar para o 3D. Eu sempre fiz, mas muitos profissionais, parceiros, colegas, etc., falavam assim, cara, que isso? Você tá doida? O cliente vai ver planta, vai entender o quê? Gente, mas pensa comigo, é ilógico o que vocês estão falando. Eu vou fazer um negócio, dar super trabalho, vou definir ali uma coisa que às vezes tem 10 soluções no mesmo ambiente, porque tem situação que o ambiente realmente é limitado e não tem para onde você ir. Mas, a maioria das vezes, tem muitas soluções. E aí eu falava, vou apresentar um negócio que pode ser de 10 formas diferentes, pronto, sendo que ele vai chegar lá e vai falar, não quero isso, vou ter que fazer tudo de novo. Não justifica. E outra, eu sempre vi a planta de layout, acho porque dentro da arquitetura a gente estuda muito fluxo, né? Circulação, movimentação de prédio, de andar, de etc. Então, eu sempre vi o layout do interiores como uma forma de entender a ergonomia ali do espaço, a circulação, a movimentação, como você ia sentir. Eu entro no quarto, qual é a primeira parede que eu vejo, o que eu tenho de percepção, de janela, etc. Então, eu sempre enxerguei dessa forma. Mas eu não conseguia falar para os meus amigos o porquê de eu fazer primeiro a planta de layout, né, no estudo preliminar. Porque na arquitetura, o estudo preliminar ele vem com uma outra visão, né, diferente do interiores. E aí eu falava assim, gente, mas né, não tem lógica. E aí quando eu vi e falei, cara, é isso, é para você estudar uma coisa nesse sentido. E aí ele falava, não, realmente, você tem razão. Tem uns ainda resistentes, mas tem uns que falaram, realmente tem razão. Esses que fazem desse jeito pagam para trabalhar. Meu Deus, é o trabalho que não termina. Não consigo. O que a gente quer otimizar nosso tempo? A gente não quer ficar trabalhando horas e horas e horas e daí no final você pagou para trabalhar. Não faz mal você querer otimizar o espaço. Você viu que tudo que eu falei da nossa estratégia dentro do escritório é para otimizar tempo? Desde o cliente chegar e falar com a gente. Quando você faz o formulário, você já elimina, sei lá, 1 hora na semana que você estaria conversando com uma pessoa que você não vai fazer o projeto para ela. Porque eu acho que é mais, viu, até. Porque o meu WhatsApp, eu tenho tido muita dificuldade. E aí eu tenho tentado falar com as pessoas, gente, tem um pouquinho de paciência, porque... E às vezes chega um cliente que tem zero contato, nunca teve contato com um profissional, tem muita dúvida de qual projeto realmente ele quer. Se é o arquitetônico, se é o interior, se é os dois, ele não sabe falar o que ele quer. Então, eu preciso conversar, entender o que ele está falando, para depois eu falar, então você precisa disso. Né? E isso toma um tempo absurdo, porque às vezes a pessoa está ali naquele momento disponível e te responde automaticamente. Então, você vai no tete a tete, rapidinho resolve. Mas tem gente que você responde, aí você está no meio do projeto, aí ele te chama de novo, aí você para o que você está fazendo, dá aquela atenção naquele momento, tentando resolver o problema, e nisso, assim, às vezes o meu dia passa, eu falo, cara, eu produzi metade do que eu precisava produzir, e entendi que eu tenho que ficar até mais tarde e tal. Então, assim, essa é uma dificuldade minha hoje, né, de otimizar esse primeiro contato, porque eu quero realmente dar atenção para aquela pessoa que está me procurando. Porque eu me sinto prestigiada em alguém me escolher.
mesmo sem ela saber o que ela quer, se realmente vai ser eu que vou atendê-la. Mas é um prestígio para mim estar sendo procurada por alguém, independente de qualquer coisa. Então, eu quero dar para aquela pessoa o retorno que ela merece, o carinho que ela merece, a atenção que ela merece. Então, eu ficava um pouco receosa. Não, será que não vai ficar parecendo que é muito individualista, muito frio essa questão do formulário e etc. Não, mas chega num ponto que não tem o que ser feito. Não dá, exatamente. Chega um ponto que não dá. E se você não... Isso era algo que me dava... Eu ficava um pouco receosa quando eu comecei a crescer o escritório, porque como eu fazia tudo mesmo, todas as etapas, eu era muito mais presente com os clientes, e eu tive até que alterar isso no meu contrato, viu, Jéssica? Porque as pessoas ficam tão acostumadas a você, então tem cliente que eu fiz o projeto em 2018. Aí me contratou em 2020. Aí, poxa, Paloma, cadê você? Eu não apresento mais projeto executivo, nem projeto de detalhamento. Sim. E aí eu coloquei isso no contrato. Quais são as reuniões que tem comigo? Quais são as reuniões que não são? Até onde eu vou? Porque para você crescer, você precisa reestruturar as coisas ou fazer clone. Clone você consegue fazer? Não dá, então. Mas a vontade é fazer alguns e deixar por aí, fazendo as outras coisas. Dá mesmo. E aí eu reestruturei e coloquei isso, por quê? Eu não quero quebrar a expectativa. O cliente está acostumado com a Paloma de 2018. Eu só tinha ele para atender. Fazia o projeto em 2 semanas, ia com ele em todo canto, fazia 1000 visitas. Hoje já não dá mais para ser assim. Mas o que acontece? O projeto, ele é muito melhor. Ele consegue visualizar o projeto melhor, ele tem um acompanhamento melhor. Hoje eu tenho outras ideias. Eu até falei hoje numa reunião com os meus colaboradores, que às vezes eles pegavam um 3D que eu fiz há 2 anos. Pegavam lá e meio que copiava para mudar alguma coisa de alguma marcenaria. Eu, gente, não faça isso. Porque há 2 anos eu pensava de tal forma e a gente vai melhorando as coisas. Sim. E hoje, para ergonomia, isso daqui é melhor, essa altura, esse não sei o quê, para não saírem as coisas erradas. Mas as pessoas, elas já tinham aquilo na cabeça de a Paloma é como se fosse uma melhor amiga, porque era isso, você deve ser tipo isso. Exatamente. Para toda hora, e vamos lá, não sei onde, 8 horas da noite, bora, não tinha nem filho, não, 2016 não tinha filho, bora, fazia tudo que o cliente queria e pedia. E isso tem que mudar, e hoje eu vejo isso de uma forma natural. Ontem, olha, eu vou te contar uma história, anteontem, uma cliente tinha que apagar fogo lá. Ela queria uma reunião com todo mundo na obra para tirar umas dúvidas dela, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou ter que ir. E eu sabia que não ia dar tempo de eu voltar e apresentar um projeto às 2. E aí eu falei assim para a arquiteta lá do escritório, olha, eu acho que não vai dar tempo, mas isso é algo que eu não consigo alterar. Você vai apresentar. Aí ela, beleza, apresentou. Ixi, peraí, voltou. Não, eu tô te ouvindo. Voltou, Jéssica, você. Aí eu fui para essa reunião e de repente eu vejo no grupo uns negócios assim. Eu vou ver qual que é o layout que eu vou, porque a gente mostra mais de um layout. Eu vou me decidir qual layout que eu vou escolher, mas eu vou esperar você me falar do Feng Shui, do não sei o quê. Aí eu mandei assim, gente, como assim Feng Shui? A gente não faz Feng Shui, como assim? Aí eu falando com a arquiteta num outro grupo entre nós, né? Eu, como assim? Eu não tô entendendo. Feng Shui. Aí ela falou que queria saber do Feng Shui, e aí eu falei para ela que eu ia estudar e falar para ela. Eu falei, gente, não pode ficar falando que consegue fazer tudo que o cliente quer. A gente tem, sabe, o nosso limite. Porque no início eu não falava não, era assim, quero o Feng Shui, eu ia lá e estudava o Feng Shui. Eu quero não sei o quê. Tem coisas que a gente não faz mesmo, e tudo bem, sabe? Aí eu fui reuni justamente para falar isso. Vocês, às vezes, não sabem falar não, os meus colaboradores. Um cliente comprou um negócio de sobrepor e era de embutir. Tinha que trocar. Você acredita que o meu colaborador já tinha me mandado uma mensagem assim? Peguei uma caminhonete emprestada para trocar o perfil de LED da cliente. Eu falei, gente, eu adoro que vocês têm uma super boa vontade, mas isso não cabe a gente, entendeu? Não dá para a gente abraçar o mundo também. E olha, a gente fazendo o básico no excelente, você já fica, né?
acima da Sobrecarregado. maioria gritante. Não, e a maioria gritante dos profissionais, a gente já fica bem. E o pessoal ainda está querendo fazer mais, né? Eu falei, calma, calma, se vocês fizerem isso, não dá para a gente atender todo mundo também, né? Aí tem que ter Travou, isso. Peraí. travou o seu vídeo aqui Eu tô para até mim. eu tô te escutando, eu tô te escutando bem. Eu não tô te vendo, mas eu tô te escutando. Tá, eu tô te ouvindo assim meio robótico, assim, sabe? Tá voltando para mim. Tá voltando. Jéssica, Voltou. aproveita para você me falar quais são os seus maiores tormentos hoje. O que você precisa, assim, É, apesar de tudo que a gente já falou, mas o que você está precisando, assim? das minhas maiores dificuldades é essa, realmente criar aí essa administração desse primeiro contato, por eu achar que eu tenho realmente que, né, retribuir para o cliente a oportunidade, né, de estar me procurando ali. Que é o que a gente já conversou, que, né, eu tenho que tirar realmente essa ideia de ser frio, de ser independente, né, que não tem nada disso, às vezes é coisa da minha cabeça mesmo. É E profissional. hoje eu acho que é realmente tentar mostrar. Não tenho dificuldade de falar, né? Mas eu falo assim, às vezes conseguir passar para quem está comigo, quem vai começar a estar com a gente, né? No escritório, comigo, com a minha sócia, e entender realmente a nossa essência na visão do projeto. É fazer porque a gente realmente ama o que a gente faz. É fazer porque você está fazendo bem para alguém, né? Não é fazer pensando no salário no final do mês, não é fazer porque eu tenho obrigação de fazer, é ver realmente a essência disso tudo com um outro olhar. Mudar o ponto de vista, né? Que eu acho que a ideia é essa. Eu sempre gosto de comparar. Na arquitetura, a gente vê de baixo para cima, você vê uma coisa. Quando você está lá em cima e olha para baixo, você vê outra. Então, tudo na vida da gente, eu acho que é questão de ponto de vista. É realmente conseguir fazer com que as pessoas que vão colaborar com o nosso crescimento, que vão crescer junto com a gente, entender o nosso ponto de vista, vestir a camisa realmente do que a gente sonha, do que a gente luta, batalha, corre atrás todo dia para deixar como legado do escritório, marcar a nossa história, que daqui 10 anos um cliente que talvez, né, hoje é avô, antigamente ele era um casal recém-casado, hoje, né, já tem netos, etc., fez um projeto com a gente e vai indicar a gente para alguém com aquela essência. As meninas cuidam, as meninas pensam no que a gente realmente precisa, não está visando ali só beleza, só o que ditam ser usual, tá na moda, faz desse jeito. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Gente, não preocupe em falar assim, Jéssica, eu tenho que te falar isso, tipo, Jéssica, eu vi um negócio que é uma divisória de gaveta para condimento. Eu tenho que te falar isso? Claro que você tem, não é uma vontade que você tem de ter? Mas está usando? Não, já começou Eu falo errado. isso, Falo, é isso não, mesmo. não, tá tudo errado. Volta lá atrás. Não existe o tá usando. A casa é sua. Ela tem que ser feita para você, tem que ter a sua personalidade. É você que vai usar, você que vai viver ali. É o seu lar, né? Se o outro chegar aqui e falar, não use isso mais, cara, beleza. Na minha casa eu uso, porque serve para mim. Pode não servir para você, mas serve para mim. Exatamente. É Então, assim, bem isso. é bem isso. Eu falo isso para os meus clientes e muitos falam que é uma coisa que me assusta. Nossa, mas eu já conversei com outro profissional e ele não se posicionou dessa forma. Ele meio que já impôs isso, impôs aquilo. Por incrível que pareça, tem 2 meses que eu tive 3 procuras que abandonaram o profissional que está, porque na minha rede social eu compartilho não só o trabalho, eu falo muito das minhas crenças, do que eu acredito como estilo de vida, mostro o meu dia a dia e as pessoas chegam até mim por identificação. Jéssica, você falou isso e eu quero fazer o meu projeto com você. Aí eu falo assim, tipo, né? Mas eu nem falei nada de projeto, não estou nem falando do meu potencial enquanto profissional. Eu não estou ali provando para ele da minha capacidade, mas eu estou mostrando para ele o ser humano que tem por trás daquilo dali e no que realmente eu apoio a minha profissão, né? Eu tenho como valor profissional.
como princípio de vida. E aí a pessoa fala, nossa, eu não quero mais fulano, porque não olha para mim desse jeito, não me vê dessa maneira, não enxerga as minhas dores, as minhas dificuldades. E às vezes eu tenho dificuldade quando o cliente não vem com inspirações, com o que ele gosta, porque ele fala que gosta de tudo, e aí ele não sabe te dar o norte, porque o tudo agrada a ele, e aí muitas das vezes você faz, e o tudo não agradou. Então, entender realmente, às vezes, são poucos, graças a Deus eu tive poucas situações assim, mas já tive uns dois que, assim, me massacraram um pouquinho, foi um desafio realmente, mas Para aprender. é aquilo, exatamente. E eu não desisti, assim, às vezes a pessoa fala, não, eu tô chata, né? Eu falo, não, de forma alguma, a gente está tentando entender o que está dentro de você, né? E a sua cabeça, o seu coração é seu, né? É realmente difícil a gente falar para o outro. Mas nós vamos chegar. E aí, às vezes, eu mostrava isso, mostrava aquilo, ó, eu gosto disso daqui. Aí sim eu ia meio que filtrando e tal. Mas é um processo de realmente querer olhar para o cliente, não só como alguém que vai pagar as suas contas, né? Mas é alguém que está em busca de uma pessoa que realize o que ela precisa, o que ela sonha, e às vezes ela não sabe falar. Muitos sabem, mas muitos não sabem. Tem muita indecisão, tem medo. Ah, mas e se eu fizer e não gostar? Cara, acredita, né? Você gosta, tem um porquê de você gostar. E às vezes, e isso me fez crescer muito profissionalmente em ver o cliente dessa forma, como alguém em que eu estou dando o que eu sei e o que eu posso dar de melhor, mas em que eu também recebo muito deles e cresço muito no quesito como olhar para o outro, né? Como me dedicar a alguém de certa maneira. E isso tem tido reflexo no meu crescimento, como eu escolhi a minha sócia, como eu cheguei nela. Não foi pela capacidade profissional, não foi porque ela tinha o que me oferecer, foi pela pessoa que ela é. Foi pelo que ela me mostrou ser, né? Foi pelo que ela se mostrou como princípio, como ela se posicionou. Em perguntas pequenas, eu consegui ver realmente que ela tinha muito do que é verdade para mim, né? Lógico que algumas coisas encontram, mas é normal e se complementam também. Mas muito era muito idêntico. Eu falei, cara, é essa pessoa. E assim, em menos de 20 dias a gente definiu. Vamos abrir, vamos começar. A gente nunca tinha feito nada, nada. Olha só. E aí hoje, quando a gente sai, às vezes, para atender, para fazer levantamento e tal, que a gente ainda faz essas coisas todas, e aí a gente olha uma para outra e ri e fala, velho, como assim? É muito inexplicável. Mas eu acho que veio muito também do não ter medo, né? Em saber que existem pessoas boas que querem nos complementar e que, infelizmente, também existem pessoas que só querem nos sugar. Mas aí Mas, eu ó, acho eu que a acho que gente a consegue. energia, né, se É, atrai, não é? A o gente atrai que aquela nossa energia que a gente está vibrando, você não exatamente. acredita? Com a pandemia, né, muitas pessoas chegam perto de mim, nossa, eu tenho medo disso, tem pânico, ficaram trancafiadas, assim, um desespero no início, aquele negócio todo. Falei, gente, eu nunca zombei da doença de forma alguma, sempre respeitei muito, né, tomei os meus devidos cuidados, mas eu nunca tive medo, porque eu acho que o medo atrai, né, então o que eu mais temo é o que eu mais atraio, então é realmente o que a gente vibra, né, que a gente vai atrair. Então, ela apareceu realmente num momento de muita confiança minha. Eu já tinha passado por esse processo de me aceitar novamente, entender do meu potencial, da minha capacidade, até onde eu podia chegar. E chegou realmente na hora que tinha que acontecer, né? Nada vem por acaso, tudo tem seu tempo. Eu também acredito muito nisso. Então, assim, e aí quando começou, pessoas à volta que, né, tinham o nosso contato em comum, falaram assim, oh, não tinha pessoa melhor, tipo, porque vocês parecem demais, vocês têm muita coisa em comum, e só tende a dar certo. Desde o início, ninguém se posicionou contra, nem aquele comentáriozinho, assim, querendo cutucar, não teve. E realmente, né, pessoas incentivando a gente, vai que vai dar certo, né, já deu certo, Uhum. vamos continuar. Mas a minha maior dificuldade nesse momento é realmente gerenciar esse primeiro contato, às vezes até passar para ela começar a gerenciar, para ela ter essas experiências que ela não tem, né, não teve, e eu já comecei, assim, tipo, teve uma cliente, e eu falei, ó, vou te mandar o telefone, você Fala com procura, mas ela.
Mas o que eu vou falar? Falei assim, fala o que está dentro de você. Você sabe o que você tem que falar. Eu não preciso ficar aqui. Não existe receita de bolo para você entender o outro. Só vai, sabe? Vai realmente querendo receber a pessoa, como você recebe alguém querido na sua casa. E aí, tudo bem e tal, não sei o quê. E ela falou, tá, entendi. E deixei por conta. Não preocupei, me mandou mensagem, ó, fiz isso. Será que eu fiz certo? Eu falei, claro que você fez o que tinha que fazer, sabe? Então, assim, você acha que você tinha que ter feito isso? Sim. Eu falei, então pronto, então tá resolvido. Então, eu estou começando, né, a realmente me desapegar dessa questão e esse gerenciamento desse contato aí, que hoje ainda é o maior problema para mim. Porque as outras dúvidas, os outros problemas, todos o curso sanou. Que Todos. bom! Todos, Adorei assim. Não, saber disso. não ficou Ó, nada que sem ficar bom! resolvido. E você falando umas coisas aqui, minha cabeça começa, né, a... Nossa, dá pra gente conversar aqui horas. É verdade, você vai falando, vai só... Teve uma hora que você falou assim, minha dificuldade é trazer pessoas para a equipe que vistam a camisa, pessoas que realmente tenham a mesma visão, que não seja isso só porque é uma obrigação, ou porque tem que receber o dinheiro, sabe? Só faz aquilo que é obrigação. Sabe como que você faz a pessoa vestir a camisa? Você faz ela ser parte. Você não Entendi. contrata a pessoa para ela ser um robô. Lá no Sim. escritório, a pessoa faz parte desde o início. E como que ela faz parte? São coisas tão pequenas e que fazem tanta diferença. Se você entrar no Instagram do escritório, eu posto uma imagem, tem o nome de todas as pessoas que estavam naquela equipe. Então, tem o nome do arquiteto, tem o nome do estagiário, tem o nome do outro estagiário, tem o nome de, sei lá, alguém da outra equipe que ajudou. A gente coloca o nome de todo mundo. Nas pranchas tem o nome. Pessoa, vai lá, pode ligar para você entender. Vamos na obra, vamos não sei o quê. As pessoas se sentem parte. A pessoa, quando se sente parte da casa, mora numa casa, você acha que ela vai jogar uma casca de banana no chão? Porque é o quarto dela? Ou porque é a casa dela? É muito diferente da outra que às vezes assim, ah, tô aqui mesmo, não se importa muito, vai, faz, sabe? Não tem aquele cuidado. Então, traga as pessoas para elas fazerem parte. A Rô conta muito dessa história. O primeiro dia de trabalho dela, eu já fiz ela sentar numa reunião e anotar as coisas do cliente. Eu falei, claro, você está ajudando a gente, é muito mais fácil você escrever e compreender alterações, possíveis coisas que o cliente queira, do que eu passar para você e ser um telefone sem fio. Uhum. Direto, os meus colaboradores, olha só, Jéssica, meu colaborador precisa fazer 4 horas por dia. Ele já fez lá pela manhã. Eu tenho uma reunião à tarde de algo que ele participou do 3D, eu mando no grupo o link para o cliente entrar. Adivinha quem entra na reunião? Colaborador. Muitas vezes o que você está fazendo aqui? Não, eu quero muito ver essa apresentação e não sei o quê. Se sente parte daquilo, então traga as pessoas para fazerem parte. Divida seu conhecimento realmente. Você vai ver as pessoas não querem ir embora do escritório. Não querem, é até difícil, não. Foi bom que eu fui crescendo, que eu ficava assim, como que eu vou fazer com a pessoa tal? Vai se formar, como é que eu vou agregar isso? Vai ficar muito caro para o escritório. Foi ótimo que o escritório foi crescendo. Aí eu fui só trazendo as pessoas, tem 2 ou 3 que vão se formar. Eu falei assim: que ótimo, já vou trazer para o escritório também, vamos crescer essa equipe. E as pessoas realmente não querem sair, porque elas se sentem parte, elas são Uhum. parte, né, do todo. Sim. Então, faça isso na sua. E igual você fez com a sua sócia também, quando você for contratar, contrate não pelo que a pessoa sabe, mas pelo que a pessoa é, porque aprender Uhum. qualquer um aprende, sabe? Mas ter comprometimento, ter vontade de aprender é muito diferente. E seja bem aberta mesmo. Eu quero que você faça parte, eu falo isso sempre. Eu quero que você pense. Eu não quero assim, pegou um negócio e fez igual um robô. Paloma, tá estranho. Hoje mesmo, uma colaboradora nova. Paloma, achei tão estranho. O cliente pediu para mudar o colchão, que era um colchão padrão normal, e colocou na cama um colchão que é de cama box. Só que esse colchão tem 30 e o outro tinha 16. E nisso ficou muito pequeno o espaço do beliche.
Eu achei tão legal, eu falei assim, isso mesmo, Camila, você tem que pensar. Se fosse outra pessoa, ia trocar e mandar isso para frente, sabe? Não ia se atentar, olha, pode ser que ela bata a cabeça, porque o negócio ficou mais alto, curto. né? Então, assim, é muito bacana a pessoa pensar, ela realmente fazer parte daquilo. E foi assim que eu fui no meu segundo estágio. A arquiteta, ela fazia isso comigo e eu achava isso tão demais, porque as pessoas não fazem isso. E eu aprendi tanto com ela, pegava na minha mão, me ensinava as coisas. Realmente ela não tinha esse negócio que as pessoas às vezes têm de não passar o conhecimento, né? Lá no estágio, a participação minha, né, que eu fiz, foi até bem intensa, assim, né, em contato, às vezes, com família, ela compartilhava muita coisa comigo. A dificuldade mesmo foi de questões técnicas, mas eu acho que também a maneira como ela trabalhava na época era muito superficial. Eu vejo hoje, pelo nível de detalhamento que às vezes a gente entrega, e ela não fazia, né, acho que não sei, né, não consigo falar isso o quê? Quase 10 anos atrás. Era bem diferente. Mas a pessoa, ela gastava muito tempo na obra, muito tempo indo lá, telefone toda hora, porque tinha dúvida, porque não tinha no projeto a informação. E eu acho que eu cresci assim, achando que eu também tinha que ficar, sabe, na obra e ficar. E aí, quando começou o curso, que eu via isso, via aquilo, eu falei, cara, mas, né, por que eu vou ficar lá perdendo meu tempo, sendo que eu posso, né, antes, num trabalho só, já entregar tudo? Lógico que eu vou assessorar, o maior prazer entender o cliente, mas eu não vou ficar perdendo mais aquele tempo na obra, porque ele é precioso para fazer outras Claro. coisas. Fazer outros projetos. Como é que você Exatamente. vai ganhar dinheiro, gente? Não Até é? mesmo adquirir conhecimento, né? Ir visitar a Claro. loja, conhecer novidade de Outras mercado, coisas, participar de exatamente. workshop, coquetel, reunião Nossa. disso, fazer parceria, que é uma coisa que a gente sabe que é só a gente tem que fazer, né? Não tem como você mandar um cartão postal e falar, tô aí como de corpo presente, sendo que você não tá, né? É, é. Mas é bem isso. Pode É, é continuar. Não, e aí era isso, assim, lá eu aprendi realmente essa questão do participar, por isso que eu nunca tive problema em dividir. E quando eu comecei mudar o estilo do 3D, a apresentação, eu até falei com ela assim, ô, eu posso colocar seu nome lá na foto? Porque eu não sabia se era uma coisa que ia favorecer, né, eu marcar o arroba dela lá, eu não via problema em falar que não fui eu, né, propriamente, que finalizei daquela maneira, mas que o projeto era meu, isso não era problema para mim. Mas eu não sabia se para ela era bom. E aí ela falou assim: ah, pode. Tipo assim, porque ela também nem tem uma página voltada só para Para esse tipo isso. de trabalho. É até uma vontade dela, mas ela não tem. E aí é tipo meio que uma página pessoal. Então Tá perdendo tempo, né? Fala eu sério, perguntei. E Jéssica. aí ela falou, pode. E aí eu passei a marcar. Tipo assim, é uma coisa que você falou. E agora que tipo, eu fazia, mas meio que inconsciente, de que eu estava fazendo dela parte do Tá, lado de cá. com certeza. Se chegar alguém, pedir alguma coisa e você chegar para ela e falar, pelo amor de Deus, eu preciso de você, eu posso ter certeza que ela não vai dormir, não vai fazer alguma coisa, ela vai fazer aquilo que você precisava, entendeu? Você cria mesmo um vínculo com a pessoa, não é Sim. simplesmente chegou, fez sua hora e foi embora. É É. diferente quando a pessoa se sente parte. Achei muito bacana tudo isso. Nossa, eu só vejo sucesso, Jéssica. Que bom, que Vai bom. contratar esse pessoal, pelo amor de Deus. Dá um trabalhinho no início, porque você perde tempo. Não é perder tempo, não. É você investir o tempo ensinando as pessoas. Travou seu Mas, áudio. Não ouvi. peraí, travou um pouco para mim. Voltou. 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 Isso. Então, trate de contratar, delegue as coisas, traga para você aquilo que não dá mesmo. Tipo, que bom, não sou a melhor pessoa para fazer o 3D, arranje uma pessoa que seja boa. Isso também eu faço lá no escritório. Ah, a Roberta é melhor fazendo executivo. Cara, Rô, faz o executivo. Ah, a Dara é boa no 3D. Dara, faça o 3D. A gente vai pegando o que cada um tem de melhor, porque com certeza a pessoa vai fazer muito mais rápido. Pegar Uhum. uma pessoa que é boa no 3D para ficar fazendo um detalhamento, que ela vai demorar muito, isso porque eu já tenho bastante, ou muitos colaboradores, então a gente já consegue, até perguntando para o cliente, porque
Você viu que hoje a gente falou de otimização de tempo muitas vezes? É Uhum, sobre isso, é a gente otimizar o tempo, desde não ficar indo tirar dúvida na obra, porque já tem aquilo no projeto, né? Você ter o uhum. cuidado com o projeto para você não ter que ficar indo na obra todo dia marcar tomada, essas coisas. Você não precisar ficar atendendo um monte de ligação de gente perguntando coisa que tem no seu projeto, Uhum. a parte desde lá de como é que você vai passar o orçamento do cliente, então isso é algo que você consegue demandar. Você vê as coisas que você pode demandar e o que, que depende muito de você. E aí vai aos poucos E eu acho soltando. que esse posicionamento mudou, inclusive, aonde o cliente virava para mim e falava assim: ah, eu vou chamar o tio João lá da padaria para fazer o elétrico para mim, a parte elétrica. E aí eu já pensava, meu Deus, a pessoa não sabe nem ler um projeto, vem dor de cabeça. Não adiantava, às vezes, nem eu mandar. E aí hoje, o que eu já percebo quando a gente muda posicionamento, o cliente vira e fala assim, esse pouco tempo eu tive essa experiência. Eu não vou nem falar que eu queria fulano para fazer, porque ele não vai conseguir reproduzir o nível do seu projeto. E aí eu falei, cara, acho que agora está chegando no lugar que eu queria chegar, porque é desagradável às vezes você virar para o cliente e falar assim, nossa, você tem que fechar com fulano, ciclano, porque só ele vai conseguir ler o projeto, né? Que às vezes muitas vezes o profissional informal não consegue ler, não tem essa experiência, né? E aí eu ficava assim, cara, como que eu vou falar para o cliente Hum, que ele sabe ele como eu tem que falo? chegar? Hum. Eu falo assim, dentro do meu projeto tem 4 visitas à obra, tá? Eu não faço acompanhamento de obra. Quando Uhum. você contrata uma pessoa que não sabe ler projeto, muito provavelmente ela vai ter que me chamar lá 1, 2 vezes por semana. Se você fizer as contas que você vai levar 2 meses de obra, eu vou ter que ir lá 2 vezes por semana, faça as contas. 800, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 4, 13. Aí ele vê quanto a mais ele vai ter que me pagar para ir lá no lugar dele contratar uma pessoa que já vai fazer isso para ele, e Uma ele não vai equipe ter dor de preparada, cabeça. né? Uma equipe preparada. Então, assim, você contratar uma equipe preparada é você diminuir dor de cabeça, não ter que pagar para alguém ir lá ficar vendo que se a pessoa fez está certo, porque mesmo ele me pagando a mais para ir lá 2 vezes por semana ver a obra, ele ainda pode ter gastos. Jéssica, Exorbitante, não, com se eu te desperdício. mostrar uma paginação que uma pessoa fez numa cliente minha de sentar e chorar no revestimento caro dela, o negócio não casava, a linha de cima com a linha do piso, ele cortou o negócio todo estilhaçado, colocou lá no Nossa. aquele ralo linear dela maravilhosa, maravilhoso. Ela falou assim: se arrependimento matasse, porque assim, o que vai ter que fazer? Demolir o piso para E fazer tudo de acertar os novo. revestimentos. Não dá, vai demorar para ela ir. Então, assim, você conta as histórias de horror Que aí que eles rapidinho acabam eles. vendo. Rapidinho. Porque isso também era um problema que eu tinha, às vezes, que me tomava muito tempo no pós-projeto, porque o cliente não conseguia ver benefício nisso, né? E aí eu acho que o próprio posicionamento nosso, enquanto qualidade do que eu ofereço para ele, faz com que ele já se sinta meio intimidado, assim, falar, não, vou É, ter que realmente investir na mão de obra para ter o resultado nossa. final perfeito. Mas, ó, isso não tem volta. É maravilhoso. Outra coisa que eu vejo que com o tempo você vai né, pegando muitos clientes, você vai ficando mais tempo no mercado, a sua voz tem muito mais força, Jéssica. Antes, às vezes, eu tinha que ficar tentando convencer o cliente de alguma coisa que seria melhor para ele. Hoje é tão mais. As coisas saem tão, Mas eu acho que sabe, redondinha tem também. uma comparação que é legal. Tipo, a boca fala do que o coração tá cheio. Quando você tá cheio de certeza, sua boca vai prestar a certeza. E aí não fica dúvida para o cliente de que realmente você fala o que você sabe com propriedade, porque você está cheia. Né? Então, eu acho que é realmente buscar se encher do que você realmente quer falar, do que realmente você quer passar. E aí eu acho que essa mudança vem nesse processo, quando você vai se enchendo de verdades, de experiências, de coisas que acrescentam, realmente isso vai perpetuando, né? Com certeza. Ó, vou só falar uma coisinha aqui para Karen, que ela botou assim: como marcar essa presença sendo estagiária? A chefe ainda não desapegou de algumas tarefas. O que eu, como estagiária, posso fazer? Ó, vou falar de algo que eu já passei.
No meu terceiro estágio, eu entrei, eu achava que o arquiteto me odiava. Ele falava só com a arquiteta lá que ele tinha contratado. Tudo era assim, Mari, faz isso aqui. E eu era café com leite, tá, Keren? Café com leite total. Paloma, vai comprar remédio na farmácia. Era isso. Juro. Tudo era para essa menina. E eu queria fazer parte lá, né? Eu não fazia parte. Eu ia bem triste trabalhar, na verdade. E aí teve um dia que ele precisava de uma ajuda lá, e essa arquiteta não podia ficar lá o tempo para fazer isso para ele. E aí eu fui e falei para ele: olha, nem que eu saia daqui amanhã, nem que eu tenha que dormir aqui, eu vou fazer isso para você. Então eu demonstrei para ele que eu queria e que eu iria fazer aquilo, custe o que custar. E depois desse dia ele passou a me olhar de outra forma. Mas, assim, tem chefe que não é aberto a novidades. Lá no escritório, eu acho que qualquer pessoa que entre lá tem a agregar, tá? O estagiário, no primeiro dia, se ele tem alguma coisa a agregar, eu acato. Eu acho que todo mundo tem a aprender com todo mundo. Mas tem gente que tem cabeça fechada. Minha estagiária que está agora, ela falou que a antiga chefe dela era muito desorganizada. E ela queria trazer isso para o escritório, ela falava de planilhas, ela falava, vamos melhorar isso, e tinha a mentalidade muito fechada. Ela, mesmo tentando, ela ia lá, mostrava o que poderia melhorar, as coisas que ela já tinha aprendido, ela era aluna nossa do curso. E disse que a chefe dela não tinha nada disso, das etapas de projeto, era tudo uma bagunça, não sabia o que tinha que apresentar. Pra você ter noção, diz que essa chefe dela não tinha nem pasta para colocar coisa de cada cliente, ficava tudo meio que solto no desktop, e ela não tinha essa mentalidade aberta. O que ela fez, Keren? Ela tentou, não deu certo, ela saiu. Então, às vezes, você quer agregar e você vai tentando e a pessoa não aceita, aí acho que é sair mesmo e procurar outro lugar para trabalhar. E eu acho que é muito do observar, né? Eu falo que quando a gente observa o outro, a gente aprende muito, né? Então, é ter o olhar atento e sensível para ver. Porque quando você vê que realmente não te cabe, é realmente procurar onde está te esperando, né? Onde eles estão ansiosos esperando que você chegue, né? Para poder complementar. Exato. Eu amei, Jéssica. Olha, se você deixasse, eu ia ficar aqui, ó, até amanhã conversando com você. Eu também Já gosto. passou mais de uma hora a gente falando. Eu adorei. Muito obrigada por essa conversa. Você pode ter certeza que eu aprendi um monte de coisa com você hoje. Imagina, eu que E eu agradeço. só Todos desejo os mais ensinamentos. sucesso. Eu Imagina. assisto lá as lives, né? Quando tava aquelas de manhã cedo, as pílulas do dia e tal. E eu vejo muito a Rô falando algumas coisas. E aí, esse caso desse estágio aí, você já tinha até contado, e eu já tinha ouvido você falar. E eu acho que é exatamente a gente parar e olhar e não querer só algo que vai nos trazer retorno financeiro. É olhar e pensar que a gente cresce como pessoa, o outro lado vem como consequência, né? A gente, enquanto cresce como ser humano, o papel que a gente tem de responsabilidade na vida do outro, o papel de influenciar. Hoje eu vejo a internet, né, como uma faca de dois gumes. Do mesmo jeito que ela cresce, ela mata. E eu falo que é uma responsabilidade muito grande. A gente que se propõe a se posicionar numa rede social e falar para o outro algo, a gente tem uma responsabilidade muito grande na vida daquela pessoa. Então, quando a gente realmente olha para o outro com um outro olhar, de querer acrescentar e não só extrair, o resto vem, né, por consequência, vem porque realmente você está fluindo aquilo e as coisas vão acontecer. E eu gosto muito de falar sobre observar o ser humano, né? Porque é no outro que muitas vezes a gente se vê. E quando eu cheguei até vocês e via a Rô compartilhando o começo dela com você e tal, eu falava, cara, eu estou me vendo em 200 coisas que ela falou. Então é ali que eu preciso procurar realmente o que me falta. E foi aí que eu decidi realmente fazer o curso. Que bacana, adorei saber. Que bom que você colocou já isso em prática, que você já está colhendo já os frutos disso, né? E só sucesso para você, Jéssica. Obrigada mesmo. Sorte dos seus clientes terem encontrado uma profissional tão maravilhosa como você, tá? Obrigada, de verdade. Muito Me esforço, de sucesso. verdade. Eu sei, dá para sentir daqui, tá?
A gente vê, Obrigada. sente, tá? Obrigada. Um beijo grande, bom Beijo. trabalho para você. E obrigada a vocês que nos, né, acompanharam hoje. Obrigada mesmo. Um beijo. Amanhã tem live 8 da manhã. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo.